Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, na sua presença. Obrigado, meu Pai, por essas pessoas, por essas vidas, pessoas dedicadas, Senhor, pessoas que não medem esforços para buscar o Senhor. Nós sabemos que para ninguém é mais fácil, mas sempre há aqueles, Senhor, que andam 1, 2, 3 milhas a mais, que tiram as desculpas, que tiram as justificativas e aprendem a fazer o que é preciso, Senhor. Porque os vencedores, os heróis da fé, eles não estão lá por qualquer motivo senão por terem feito escolhas difíceis. Então nós podemos lembrar daqueles homens e daquelas mulheres, meu Pai, com orgulho, com inspiração, porque nos momentos mais difíceis de suas vidas, elas escolheram ficar com a palavra. Elas não ficaram com opiniões, com aquilo que era confortável para a sua carne. Elas fizeram o que foi necessário. E os vencedores são esses, Senhor. São esses que rompem, que crescem, que fazem o que é necessário todos os dias. Então eu peço a cobertura do Teu sangue sobre cada um de nós, que o Senhor possa derramar da Sua graça, do Seu favor, nos ajudando em tudo que nós precisamos, Senhor. Nos ajuda a ter sabedoria para tomar as decisões corretas, para temer o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a ter vida, a ter saúde, a ter energia, a ter disposição, a ter ideias, criatividade. O Senhor derrame sobre nós o Seu favor, meu Pai, que possamos ser favorecidos, meu Pai, pelo Senhor, por pessoas, para que o Senhor seja glorificado em todas as nossas atitudes, meu Pai. Abençoa na família, no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, espiritual. Que tudo que nós fizermos, meu Pai, nós possamos ver o Seu favor, como nós vemos na Sua palavra, com Daniel, com José, com o próprio Davi. Que tudo que aqueles homens faziam, havia uma fluidez diferente. Eram favorecidos, honrados, porque eles estavam honrando o Senhor primeiro. Porque esse sempre é o caminho, Senhor. Primeiro nós honramos o Senhor, como nós vemos na Sua palavra. O Senhor crescia em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor e das pessoas, diante de Deus e dos homens. Então, se nós queremos algum tipo de prestígio, meu Pai, de sucesso, nós precisamos primeiro honrar o Senhor. Quando nós recebemos graça aos Seus olhos, meu Pai, o Senhor nos favorece nos nossos desafios aqui na terra, nos nossos desafios internos e externos. Então eu peço, nos ajuda, nos dá visão, nos derrama a tudo aquilo que nós não temos ainda, meu Pai, que pela fé nós já temos. As nossas deficiências, instabilidades, coisas do passado, meu Pai, indisciplina, seja qual for, meu Pai, a situação, a lacuna que nós ainda tenhamos, que o Senhor possa nos ajudar a supri-las, porque no Senhor é onde nós encontramos tudo. Nós vemos na Sua palavra pessoas, meu Pai, aflitas, pessoas que buscaram em vários lugares, mas só tiveram a paz, só tiveram os resultados quando foram no Senhor. Nós vemos, meu Pai, a mulher samaritana buscando alívio, Senhor, na vida sentimental, com tantos casamentos, mas ela só teve a paz quando encontrou o Senhor. Nós vemos, meu Pai, aquela mulher com fluxo de sangue que empobreceu buscando em todos os médicos que ela conseguiu pagar, mas o suprimento dela veio através do Senhor. Então, tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor, na Sua palavra. Então eu te peço, seja conosco, que cada um tome decisões neste dia, de terminar de forma muito melhor do que quando começou. Abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, que as Suas palavras, meu Pai, que não tem nada meu aqui, que as Suas palavras
possam chegar a cada coração e que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos, terminar esse dia muito mais felizes, alegres, fortes, ousados, cheios de vida, de esperança, muito melhores do que quando nós começamos esse dia, que sempre seja assim, um dia melhor do que o anterior. Isso não exime de lutas, de desafios, mas nós todos os dias estamos mais fortes, todos os dias nós estamos mais ousados, todos os dias nós queremos mais do Senhor, meu Pai, estarmos mais próximos do Senhor. Então nos ajuda, tem misericórdia de nós. Se falamos, fizemos algo que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Nós não queremos barreiras aqui, que ninguém tenha barreira com o irmão, que ninguém tenha barreira com um familiar, para que nós não temos barreiras com o Senhor também. Então que sejamos esse povo, Senhor, um povo forte, um povo maduro, um povo que realmente faz as coisas que devem ser feitas, toma decisões que são as necessárias, para que o Senhor possa nos abençoar, porque o Senhor não ganha nada com a nossa obediência, mas nós recebemos tudo do Senhor. Então nunca vale a pena nós sermos guiados por emoções, sentimentos, passado, mas só vale a pena quando o Senhor se agrada de nós. Então nos ajuda, Pai, eu te peço. Abençoa o nosso dia, as nossas escolhas, que tudo que nós fizermos esteja junto conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos, Senhor, e nós queremos amar ainda mais. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus. Vamos começar aqui, pessoal, em Daniel 6, do 1 ao 10. Uma passagem que vocês já conhecem, mas sempre há algo novo que a palavra nos ensina, né? Vamos lá. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, fala comigo, por favor. Por causa da grande capacidade de Daniel, ok, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores, altos funcionários, começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia. Falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Então veja, eu vou dar uma paradinha aqui. Nós vemos aqui, tudo tem um processo, né? Aqui nós vemos que Daniel já estava no império dos persas, do rei Dário. E nós vemos aqui, por causa da grande capacidade de Daniel, né? Ele estava na posição, estava entre os 3. E o rei, né, o imperador, planejava colocá-lo como o número 1. E nós já vemos aqui uma questão, né? Muitos acabam falando, né, aquela velha colocação daqueles que não querem fazer o que é necessário. Para o Daniel foi mais fácil. Para o fulano foi mais fácil. Foi mesmo? Para Daniel foi mais fácil, porque aquele já estava em Dário. Então, muita coisa já tinha acontecido na vida dele, muitos rompimentos. Já tinha acontecido aquela decisão lá atrás, dele não se contaminar, dele tomar as decisões que ele deveria tomar, né? De não se vender, não se corromper. Então, será mesmo que para Daniel foi mais fácil? Ele já estava entre os 3, e o rei ia colocá-lo como número 1, ou seja, ele ia ser o primeiro-ministro da Pérsia. Então, para uma pessoa chegar lá em cima, é de graça, pessoal? Sim ou não? Então, por que muitos falam isso?
para o fulano foi mais fácil. Haviam muitos outros judeus, outras pessoas de outros povos. Por que para Daniel seria mais fácil? Por causa da grande capacidade de Daniel. Daniel certamente era um homem estudioso, inteligente, que se preparava, que era disciplinado, que era organizado, mas acima de tudo, ele buscava Deus. Então uma coisa não exime da outra. Eu posso buscar a Deus, mas se eu não for organizado, disciplinado na minha vida, como é que Deus vai me capacitar? Porque muitos são honrados para a sua própria destruição. Muitos são exaltados, não tem capacidade, não tem estrutura, não tem musculatura espiritual para serem honrados. Então muitos acabam pedindo coisas para Deus que nunca chegam. Porque ela não constrói uma base, ela não constrói conhecimento, ela não constrói disciplina, ela não constrói renúncia. Então não tem como Deus abençoar com muito mais, se eu também não vou me preparando ao longo do tempo para suportar esse peso dessa responsabilidade. Então nós precisamos analisar esse detalhe. Daniel tinha uma grande capacidade. Lá atrás, eles foram colocados e constataram que eram 10 vezes mais sábios. Então tinha a parte natural e tinha a parte espiritual. Então não adianta eu trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, como diz na palavra, mas eu não busco a Deus, eu não tenho o favor de Deus, eu não tenho a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus nada faz sentido, né? Nada vai fluir. Mas também, se eu busco a Deus, mas eu tenho preguiça de outras coisas, também Deus não vai, porque tem coisas que Ele não vai colocar aqui a disciplina na minha cabeça, Ele vai me dar graça. Mas a parte dura, a parte difícil, eu tenho que fazer. Então nós vemos aqui, que já tira todas as desculpas. A grande capacidade de Daniel, a capacidade não vem de graça. Então se nós não nos aprimorarmos, não buscarmos esse avanço diário, na leitura, no conhecimento, na nossa organização da nossa vida, do nosso dia, não vai, Deus não tem como nos ajudar a governar, a sermos pessoas extraordinárias, sendo ordinários, sendo comuns. Não tem como eu viver uma vida incrível estando na média, sendo o medíocre, o dos 5 para menos, o para passar de ano, o desse jeito está bom, para pagar as contas está bom, desse jeito está tudo certo já. Não funciona, não tem como. E eles começaram a procurar, porque o sucesso atrai inveja. Ninguém vai ter inveja de uma pessoa que está derrotada, doente, fracassada, numa cama de hospital, endividada, não traz. Infelizmente, a maioria até se alegra, puxa, não é só eu que estou lascado na vida. Tem gente pior do que eu, infelizmente. A gente sabe que a cabeça de muitas pessoas não é para crescer, mas é tentar evitar que o outro cresça. Então ela se sente bem naquela mediocridade. E nós não podemos aceitar assim, uma gota desse tipo de sentimento no nosso coração. Uma gota de querer invejar alguém que deu um testemunho, alguém que chegou contando que abriu empresa, que trocou de carro, que foi lá ungir a casa nova, que está pintando a casa nova, que vai casar. Não pode passar isso na nossa cabeça. Isso é uma mentalidade ímpia e diabólica. Começou lá com Lúcifer, inclusive, com o diabo, com Satanás, que não estava bom. Ele está ali do lado de Deus, não estava bom, ele queria ser Deus. Então tem gente que, infelizmente, ainda não teve a sua mente renovada para se alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram, para ter empatia, para ficar feliz com o crescimento do outro, porque Deus abençoa esses que têm um coração aberto, um coração sincero. Esse que Deus pode colocar mais nas suas mãos, você não vai ficar bobo, não vai ficar arrogante, não vai ficar uma pessoa chata,
que pisa nos outros. Tem gente que a honra é só para ela poder mostrar para alguém, para ela poder pisar nas pessoas. Então sempre vai ter, igual a gente vê aqui no nosso país, sempre tem aqueles, né, aquelas pessoas que o propósito da vida delas é tornar o mundo um lugar pior. Já percebeu que tem gente assim? A gente vê muito aí os famosinhos da política, né? Aquele que tem uma vozinha de gazela, né? O pessoal fala dele, que fala igual uma criança de 10 anos. São pessoas assim que elas acordam de manhã, como diz na palavra, ela não consegue descansar enquanto ela não planeja, ela não faz alguém tropeçar. Então são pessoas que o propósito da vida delas é de tornar o mundo um lugar pior. Então sempre existiu esse tipo de gente. Infelizmente, são pessoas que vão terminar muito mal, já vivem muito mal, e não tem como, esses daqui se deram muito mal também, e o fim de todos eles, porque são ímpios. Ímpio do ímpio do ímpio. Não dá nem para falar, como diz na palavra lá, que Deus ainda viu alguma coisa boa. Não, ali não tem. Ali é só o capeta mesmo dominando. Então veja que em todos os lugares nós vamos ter os desafios. Aqui Daniel estava entre os 3, ele seria o primeiro-ministro. E os carinhas que estavam ali perto dele, eu falei, opa, não podemos deixar esse Daniel crescer tanto assim não. E olha só, eles começaram a procurar falhas, e não encontraram. Encontrar falhas aqui no 4, a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. E hoje em dia é fácil, né? Você não precisa ter alguma coisa, você inventa, você faz. Não tem problema, não tem assim, a gente resolve o problema. Não tem, a gente inventa, a gente cria, que não é uma técnica antiga? Olha só. Está aqui, ó. A técnica de hoje é a mesma de 3, 4 mil anos atrás. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável. Fala comigo, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Tudo que vem às nossas mãos, nós agimos assim? Você age com lealdade, você é responsável, digno de confiança, você não esquece, você não perde o horário, você não deixa ninguém na mão, você não apresenta desculpas. Tudo que vem às suas mãos, você age dessa maneira? Se nós buscarmos agir dessa maneira, os nossos resultados certamente vão cada vez mais se aproximar de Daniel. Mas adianta eu querer ser o número 1, mas eu sou desorganizado, as pessoas colocam as coisas na minha mão e eu esqueço, eu não dou satisfação, a pessoa tem que ficar me cobrando 2, 3, 4 vezes daquele retorno. Aí não, né? Ele era leal, responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, a ideia do diabo. Nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, está toda a turma lá, menos Daniel. E o rei caiu nessa cilada, ele estava distraído, né? Altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo, menos Daniel que não estava lá pelo jeito, né? Todos de acordo que o rei deve decretar uma lei muito importante, a ser cumprida rigorosamente. A gente não tem problemas. Vamos querer fazer uma lei, igual a gente vê, né? Tanta lei tola, né? Sem sentido. Vamos inventar um trem aqui. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, como de
e como de costume, fechou as janelas, se cobriu e chorou. Não está isso na sua Bíblia? Tem um povo olhando para mim assim, o que ele está lendo? Vamos acordar, bom dia. Ele soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, aí, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Continue, por favor. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Ele mudou alguma coisa, pessoal? A circunstância dele mudou, sim ou não? E a atitude dele? A postura? A fé? Não, aí que saem os verdadeiros vencedores. Aí não sai aquele que queria tanto vencer. Aí sai quem crê realmente. Aí sai, pessoal, aquele que está dentro. Aquele que está dentro dele, realmente o comprometimento, o entendimento do que realmente é servir a Deus. Porque essa atitude de Daniel, ela nunca mudou. Aqui ele já estava com uma certa idade já. Mas é a mesma atitude de quando ele chegou lá exilado. Lá no tempo de Nabucodonosor. Lá naquele comecinho, que ele estava jovem, os pais mortos provavelmente, sozinho, sem família. Numa terra estranha, distante, tudo diferente, cultura, língua. É a mesma atitude de sempre. Qual será que é a nossa atitude de sempre diante de uma pressão? Diante de um problema? Como é que nós reagimos todas as vezes? Daniel, desde sempre, ele tinha algo dentro dele. Não importa o que aconteça, a minha fidelidade é com Deus. Não é com Nabuco, não é com Dário, não é com ninguém, é com Deus. E quando nós honramos a Deus, nós automaticamente somos fiéis. Como nós acabamos de ler aqui, ó. Ele era fiel, ele era honesto, ele não deixava as coisas para depois, ele dava descanso, ele estava em um nível de excelência extraordinário. Mas porque ele tinha um nível de excelência extraordinário com Deus. Então o segredo é o tempo. O segredo é tempo de qualidade. Tempo com Deus, dedicação a Deus. E muitos têm negligenciado as coisas mais importantes. Muitos, num momento de pressão como esse, de uma lei sem sentido, que o rei devia estar, sonolento, distraído, qualquer coisa assim, para ele não pensar, o que muda 30 dias para mais ou menos, o que muda isso? E ainda mais naquele lugar que haviam tantos deuses, agora por 30 não pode pedir, sabe? Coisas sem sentido, como a gente vê hoje em dia acontecendo. Se não ficar muito atento a algumas coisas, a coisa passa e pega, parece que é para esse sentido, mas o propósito é atingir outro. Porque é para o mal. Porque as pessoas, para o mal, nós vemos que tem uma criatividade desgraçada, maligna. Você vê que estelionatário tem uma criatividade, né? Ele cria o aplicativo, ele cria o link, ele mascara um site que é igual ao do governo, tal, e liga. E você vê que os caras estão na prisão, ainda de vez em quando conseguem pegar aquele povo lá que fala que, mãe, me ajuda. Né? Está meio batido, mas tem aqueles que ainda caem. Veja que para a criatividade o Brasil, infelizmente, é um dos países mais... você vê, as empresas no Brasil, principalmente quando vêm de fora, o que elas gastam em sistemas de segurança, um dos mais armados assim, de sistemas de travas, de bloqueios, assim, é o Mercado Livre. O Mercado Livre é um dos sistemas mais
travados, assim, qualquer coisa, se digitar a senha 2, 3 vezes errada, ele já te bloqueia, porque não sabe se é golpe. Por quê? No Brasil. Então, muitos precisam se ajustar quando vêm para o Brasil. Precisa de níveis de segurança maiores, porque a criatividade, infelizmente, para o mal, era para o Brasil ser um Japão, uma Alemanha, mas os caras usam a inteligência, a gente vê naqueles esquemas de corrupção, aquelas coisas, assim, uma maracutaia lascada, criatividade para o mal. Então veja que sempre houve, sempre haverá aqueles que têm uma atitude. Mas dá para a gente controlar o que o outro vai fazer? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Dá? Você controla o que o outro vai fazer? Mas você controla o que você vai fazer. Você pode determinar qual vai ser a sua reação. Então, ao invés de falar do Daniel, poderia ter apresentado, não, eu vou lá, eu vou fechar a janela, né? Vamos ser prudentes, né? Vamos ser prudentes e vamos fechar a janela, então, não precisa, vou ficar aqui no andar de baixo. Não, ele foi como de costume, ele não mudou nada. Ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas. E ele orava e dava graças a Deus. Então ele continuou fazendo oração, obrigado Senhor, obrigado pela vida, por tudo, tal. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Está a janela aberta, não tem nada que esconder. Não tem nada que esconder. Mas ele poderia ter falado, bom, são só 30 dias. Né? Eu tenho crédito com Deus. Né? Eu tenho já a sobra de oração, tenho quilos de oração, aí toneladas de oração. Deus vai entender. Eu vou fechar a janela só esses dias. Né? Eu vou orar mais baixinho só esses dias. Eu não vou na igreja só esses dias. Eu vou fazer diferente só esses dias, para agradar o homem, com medo do homem, por conta dessa situação. E as decisões que eu tomo, ou a que eu deixo de tomar, elas vão impactar, elas vão determinar o resto da nossa vida. E essa atitude de Daniel foi mais uma. Porque o que ele estava fazendo todos os dias era uma semeadura, era um plantio. Mas tem aquele momento. E Daniel teve vários. E esse foi mais um momento em que Deus deu mais uma oportunidade para ver o que saía. Um momento grave de pressão, porque estava muito claro aqui, ó, quem não fizer dessa maneira, não tem conversa, não tem prisão, é direto para a cova dos leões. Então não era pouca coisa. E ele, como de costume, fez o que ele sempre fazia. 3 vezes ao dia, orava e dava graças a Deus. Então tem que estar enraizado. Se não estiver enraizado, nunca vai ser estabelecido. Se não está firme no nosso coração, no nosso espírito, nunca vai estar estabelecido. Se não que estiver aqui dentro. Se eu não, como a bispa fala, né? Saber que sabe, eu sei que sei, você sabe que sabe. Está dentro de você mesmo. A despeito de qualquer situação, você não muda a sua postura, você sabe que esse é o caminho, você sabe que essa é a maneira correta de viver, de levar a vida. Quando vem um problema, uma notícia, você muda a sua atitude, você muda a sua postura, ou você sabe que sabe. Você tira as suas opções, não há opção, só existe um jeito. Daniel só tinha uma opção, a de permanecer fiel. Teve um culto que a bispa fez sobre a vida sem opções, viva sem opções. Não sei se eu já fiz alguma coisa sobre esse culto, mas um exemplo que eu me lembro é o de Davi, por exemplo. Davi não era soldado, Davi era jovem, ele não estava no exército. Alguém julgaria o Davi? Alguém culparia o Davi por qualquer coisa? Alguém colocaria a responsabilidade no Davi? Sim ou não, pessoal? Não, ele não estava no exército. Ele não tinha força, ele não tinha musculatura, não tinha porte de homem ainda. Ele
Ninguém ia culpar o Davi. Ô Davi, você podia ter feito isso. Não, tinha um monte de soldados, tinha o rei. Davi podia falar, bom, né, eu não tenho o que fazer. Ele não poderia ter feito isso, pessoal? Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho espada, eu não consigo carregar uma armadura, eu não sou nem soldado, eu queria tanto fazer. Traz para a sua vida, pessoal. Traz para a sua vida isso. Eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto poder ajudar, mas você sabe, olha só, não tem jeito. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou um soldado, eu não posso. Ninguém é culpar Davi. Davi estava tranquilo, estava livre. Mas ele entendeu. Se esse povo se lascar, eu também estou lascado. Se ninguém se posicionar, vai cair para o meu lado também. A Débora. Não tinha ninguém. Alguém ia julgar a Débora? Menos até que o Davi. Uma mulher, não era soldado. Ninguém ia esperar nada de Débora. Mas a ela se levantou, Davi se levantou. Nós temos nos levantado, nós temos tirado as opções, não tem opção. Eu vou, ninguém fica triste não, eu vou enfrentar. Ninguém se levantou, não tinha um escudo, não tinha uma lança, não tinha uma espada. Eu me levantei. A Débora se levantou, Davi se levantou. Eles não aceitaram, eles não apresentaram desculpas. Então traz para a sua vida. Será que coisas que você deve fazer, deve se levantar, deve se posicionar? Eu tenho apresentado desculpas do porquê eu não posso, que não é para mim, não está na minha alçada, está fora do meu controle. Pois é. O Daniel podia ter falado, são só 30 dias, eu vou fechar a janela, eu vou orar baixinho. Ele não mudou nada, porque estava dentro dele, vida sem opções. Quando eu tenho um entendimento de uma vida sem opções, eu não abro para meias verdades. Eu não abro para a possibilidade de me entregar a essa sentença. Eu não abro a possibilidade do divórcio, por exemplo. Eu não abro a possibilidade de desfazer dos meus bens, das minhas coisas, só porque alguém falou que eu não tenho mais saída, não tenho mais jeito. Uma vida sem opções. O mundo já tem muitas pessoas, homens e mulheres comuns. Sabe quando você olha para a sua vida, você se coloca como uma pessoa comum? Ou uma pessoa que está todos os dias buscando ser cada vez mais extraordinária, mais abençoada, mais leve, mais alegre, mais inteligente, mais forte, mais focada? Ou você olha o dia de hoje, o de ontem, o de anteontem, tal, a mesma coisa, mesma coisa. A gente fala da oração, a gente fala da leitura da Bíblia, a gente fala de você cuidar da sua família, a gente fala de você ter relacionamento com Deus, mas será que nunca dá? Nunca dá, sempre está sem tempo, sempre está corrido, sempre está isso, sempre está aquilo. Na palavra diz, né, que o Daniel e os jovens lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se tornaram 10 vezes mais sábios, incomparáveis. O mundo tem muitos homens e mulheres comuns. Onde estão os incomparáveis? Onde estão os diferenciados? Os que, independente do teste, independente da ameaça, ele não recua, ele não abaixa a cabeça, ele não esmorece a sua fé, ele não fala em parar, ele não fala em desistir, ele não tem essa opção para ele. Não tem essa alternativa. Se tudo der errado, eu faço isso. Não, quem está falando de dar errado? Quem está falando de morrer? Como lá a questão lá. O senhor não se importa que nós morramos? Quem falou de morrer? Quem falou de morrer? Quem falou de desistir, de perder, de fracassar? Quem falou? Essa é a cabeça do ímpio. Essa é a cabeça do ímpio.
Isso só vai acontecer, esse tipo de postura de Daniel, por exemplo, ou de Davi, por exemplo, ela só vai existir na nossa vida quando nós tivermos um tempo maior com Deus. Porque se isso não está vivo dentro de nós, é porque nós não temos construído isso aqui dentro. Se quando vem uma situação, a gente sai do padrão que a gente sabe e vai para o padrão carnal, mundano, é porque o que está mais forte dentro de nós não é o espiritual, é o carnal, é o natural. Então por isso que nós falamos tanto, a bispa fala tanto, leia a palavra, assista aos programas, tenha tempo com Deus, vai orar, porque é isso que nos fortalece. É isso que nos fortalece, como ela fala, trabalha menos, mas volta mais para casa, esteja com a sua família, busque mais a Deus, tenha tempo com Deus. Do contrário, a gente não vai ter força, do contrário, nós sempre seremos pessoas comuns, podendo ser pessoas incomuns, extraordinárias, vão ser ordinárias, porque eu não tenho isso, algo maior dentro de mim. Eu não tenho aquela sede, aquela fome, aquela chama, a chama do Espírito, aquela fome, aquela sede de estar na presença de Deus. Então nós precisamos analisar isso. Daniel orava 3 vezes por dia. Tem alguns que talvez ore. E às vezes aquela oração mais genérica, né, automática, não pensa muito no que está falando. Então tudo é consciência, tudo é estar presente. Você está presente aqui? Quando você ora, você está presente naquela oração? Porque a gente sabe, quando a gente ajoelha para orar, quando você vai orar, vem tanta coisa que às vezes não veio o dia inteiro, né? Vem imagens, vem pensamentos, vem coisas que você tinha que fazer, vem lembrança, vem alguma coisa lá que você viu, que você assistiu. Vem tudo. Para quê? Para que aquela oração não passe do teto. Para que você, enquanto você está falando, você pensando em outra coisa, não está nem tendo consciência das coisas. Então, para a gente se perder é muito fácil. Para você fazer uma oração de qualquer jeito, é muito fácil e às vezes a gente nem percebe. Para você sair da sua casa, né, sair lá, acordar 4h30, 5 horas da manhã para estar aqui, por exemplo, não é fácil. Mas imagina, você vem, mas você está pensando lá fora, você está distraído, você está cochilando, como a bispa brinca, né? Brinca com verdade, né? Chega na igreja, a pessoa às vezes viaja de outra cidade, ela vem aqui para ser curada da insônia. Então ela está num domingo de manhã e ela já está cochilando. Mas você liga um trem na TV, você liga o jogo, você liga uma série, o sujeito não pisca. Mas quando é para Deus, é a guerra, né? Mas é isso mesmo, é a guerra. É uma guerra espiritual. Então, para nós fazermos as coisas e nem nos perceber, até na boa vontade mesmo, não, mas eu orei, não, eu estou na igreja, mas quanto disso te fez crescer? Quanto disso te fez uma pessoa mais convicta? Quanto disso te fez uma pessoa mais segura em Deus? Porque quando vem uma situação eu acabo voltando para o velho padrão. Então, o que está me fazendo crescer? A gente sempre tem que ter esse entendimento. Eu tenho que terminar um dia, cada dia, um pouquinho melhor. Tenha isso, essa, como é que eu posso dizer? Não é meta, não é isso que eu quero. Não me vem agora a palavra. Mas tenha esse espírito inconformado. Que você termine um pouquinho melhor todos os dias. Que você tenha aprendido algo novo. Você tenha sido surpreendido com uma passagem nova que você nunca, já leu, mas nunca leu. Já viu, mas nunca se atentou. Tantas leituras que a gente faz, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que a gente passa reto e não percebe. Teve aquele dia que a gente olha e enxerga aquilo lá. Um entendimento, vem uma revelação, vem algo novo na sua vida, para uma atitude, para uma mudança. Né? Às vezes um jeito de falar, não, hoje eu não falei, olha só que bênção, não falei nenhuma vez essa palavra, não fui negativo nenhuma vez, não fiz uma crítica nesse dia. Já me organizei, já saí da inércia.
Já comecei a fazer, já comecei a ler a palavra, já comecei a ler a Bíblia, já comecei a me exercitar. Já estou tendo uma atitude assim diferente lá no meu trabalho. Pequenos avanços. Pequenos avanços que vão nos levar a grandes progressos, a grandes resultados. Tem gente que quer acordar da noite para o dia e dar saltos. Não. Tudo é uma construção. Para Daniel estar no primeiro ministro aqui da Pérsia, ele lá atrás, lá com seus 16, 17 anos, ele precisou tomar aquela decisão de não se contaminar, de não retroceder naquilo que os pais dele haviam colocado no coração dele. Meu filho, não se venda, nunca adore outros deuses, nunca se curve a outros deuses, não faça assim, nunca haja dessa forma, não se venda, faça o que tiver que fazer, mas não se venda, passe pelo que tiver que passar, pelas ameaças de morte, de tudo, não se venda, não retroceda, não negue a Deus, não volte nos valores, não desagrade a Deus para agradar pessoas. E os pais lá, incutindo na cabeça dele, e aquilo entrou. Nem todo mundo teve o privilégio, talvez, de receber uma base tão boa. Mas nós temos o dia de hoje, nós temos o agora, para tomar essa decisão de priorizar a Deus. Daniel recebeu a notícia e ele voltou para casa e fez tudo normal. Isso é segurança. Você vai receber um diagnóstico de alguma coisa, uma notícia, uma sentença, uma ameaça, alguma coisa sempre vem nas nossas vidas. O pós é o que manda. Como é que eu reajo? Não, eu continuo lá, como aquele exemplo que a gente já deu, eu já falei aqui umas 2 vezes, a bispa já falou também, da mulher que sentiu um caroço, fez o exame, mas não saiu o resultado, mas já julgou que era câncer, já raspou a cabeça, avisou os parentes, depois não era nada. Então uma pessoa dessa, se ela não se posicionar, ela assim, se vier, como o pessoal brinca, né? Se vier a ameaça da marca da besta do anticristo, ela já entrega todos os parentes, assim, não, tá bom, aplica aqui o negócio, eu não quero dor, eu não quero sofrimento, eu não quero nada. Mas as pessoas que vivem assim, elas estão sempre com dores, com sofrimentos, com uma série de situações. Elas tentam fugir de uma coisa, mas elas acabam encontrando ela do mesmo jeito. Então, analisa isso. Comunhão, intimidade, leitura da palavra, assistir aos cultos, priorizar a Deus, favorecimento da vida espiritual. Tudo gira em torno da vida espiritual. O Daniel ele não conseguiu essa promoção, essa sabedoria, esse cargo, simplesmente porque ele tinha um QI mais alto do que os outros companheiros dele, não. Ele perseguiu, fala comigo, ele perseguiu agradar a Deus. Como está lá na palavra, né? Jesus crescia em sabedoria, em favor e graça diante de Deus e dos homens. Ele buscava o favor de Deus, a graça diante de Deus e recebia dos homens. Davi buscava agradar a Deus e era honrado pelos homens. Daniel honrava a Deus e era honrado pelos homens. Aqueles que buscam somente honrar a homens não recebem nada dos homens, porque nós só recebemos de Deus, que Ele usa pessoas para nos favorecer. Olha aqui, em Mateus 6,33, essa daqui nós conhecemos. Fala comigo, busquem, pois, mais forte pessoal, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, mais uma, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Onde está Deus na sua vida? Em que lugar está Deus na sua vida? Você sabe dizer isso? Está em primeiro mesmo? Se tiver já de segundo, já não vale.
E tem gente que não prioriza de jeito nenhum. Infelizmente. Tudo coloca na frente. Tem um cliente, já não vem no culto. Está com com pressa, já tira da oração, já tira de Deus, já tira do programa. Está atrasado para alguma coisa? Ixi, Deus, à noite, se der, a gente lembra dele. Ou quando tiver uma notícia negativa, assim, meu Deus, lembrou de Deus agora. Fala, meu Deus. Ele lembrou assim. E ainda como eu diz, né, eu diria os judeus, né, não usa o nome dele em vão, né? Que qualquer coisa, meu Deus, não, você nem está lembrando de Deus, o que você está falando? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Onde está Deus? Em que lugar está Deus? Será que está em primeiro mesmo? Onde está? Se não está, aí nós temos a resposta de muitas coisas na nossa vida. Porque, como eu disse agora no começo, se não está dentro de mim, eu não vou buscar em primeiro lugar. Se não está dentro de mim, numa reação, numa notícia que eu recebo, a minha reação vai ser a natural, vai ser do medo, do desespero, da raiva, da desistência, porque não está em primeiro. Aqui em Eclesiastes 8:3, olha só. Não se apresse em deixar a presença do rei. Olha, você tem o privilégio de estar na presença do rei, você está com pressa de sair? Não tem sentido isso. Nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Então não se apresse em deixar a presença do rei, não se apresse em deixar a presença do rei dos reis. Eu vi uma vez alguém falando alguma coisa, numa entrevista, que uma vez ela falou com a mulher do Pelé. E que o Pelé, ele tinha muita dificuldade, obviamente, né, de ir nos lugares, né, porque ele era o Pelé. E a mulher, parece que a mulher dele, eu não sei se é verdade, disse que era crente. E que algumas vezes ela tentou levar o Pelé para a igreja. Mas tinha sempre um pastor bobão, imaturo, que quando chegava o Pelé, em vez de tratar como uma pessoa, não era uma pessoa, era famoso, claro, mas deixar a pessoa quieta, né? Deixar ela em paz, deixar ela buscar a Deus de verdade e tal, né? Dar o tempo dela, né? O cara parava o culto para falar assim, que privilégio ter o rei aqui na nossa igreja. Em vez de falar que quem é o rei dos reis? Não se apresse em deixar a presença do rei. Quem que é o rei, pessoal? Então. Aí o cara fala que o outro é o rei. Dentro da casa de Deus ele tinha um rei, sendo que cadê o rei dos reis? Em vez de falar assim, que privilégio ter o irmão o irmão Pelé aqui conosco, né? Sei lá, alguma coisa assim. Não. Que privilégio ter o rei aqui conosco. O rei é Jesus, rapaz. Mas não acredita, porque não está dentro. Então o cara quer a favor dos homens e não de Deus. Então vai saber, tomara que tenha alguém passado lá e ele aceitado Jesus e sido salvo, né? Tomara, porque você viu a procissão que fizeram lá em Santos, né? Aquela honra, aquela glória. Mas aquilo já não vale mais nada. Se a alma dele não estiver com o Senhor, tudo aquilo lá, ele estava andando com um corpo só. Não existia mais nada lá. Toda aquela honra se perdeu, se ele não alcançou a glória maior. Então é muito sério, pessoal. Não se apresse. Não se apresse. Tenha tempo de qualidade. Nós temos falado muito esse ano, principalmente. Chega dessa correria, chega dessa pressa, chega dessa afobação. Nós precisamos tomar decisões de uma vez por todas. Tem coisa que tem pessoas que escutam isso há anos, mas não mudou. Tem gente que escuta isso, prioridade, busca em primeiro lugar, conhece, não tem uma pessoa na face da terra que não conheça esse versículo. Todo crente vai ouvir conhece essa passagem, pode não saber onde está.
Mas fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas, mas ela busca todas, menos o reino de Deus e a sua justiça. Ela busca tudo. Ela quer ganhar dinheiro, ela quer ficar bonito, ele quer casar, mas ele não quer buscar Deus. Ele quer que a empresa dele flua, que os filhos sejam maravilhosos, mas sem buscar Deus. Então a gente sempre fala, não tem uma pessoa em alguma igreja que eu não conheça essa passagem. Mas o que é apenas um conhecimento, o que ela é de verdade para mim? O que ela é de verdade? O que Deus busca são corações inteiros. O que Deus busca é sinceridade. O que Deus busca é verdade. Nós temos verdade no nosso coração. Nós estamos com pressa de deixar a presença do Rei, de ir na correria, não ter tempo, aquela coisa de sempre. O diabo, ele ganha as pessoas, ele leva as pessoas para o inferno, justamente por isso. Essa é a arma atual dele, a distração. Atual nada, né? Desde sempre foi assim, distração. Veja os discípulos lá no barco, né? Distraídos com a tempestade. Pedro andou nas águas, mas se distraiu. Começou a afundar no momento que olhou, prestou atenção no vento, tirou os olhos de Jesus e prestou atenção no vento, começou a afundar, ou seja, distrações. Tudo está envolvido com foco. O problema da questão da tecnologia hoje em dia é isso, é o foco. Os jovens não têm foco, as crianças não têm foco, né? E vão crescendo uma geração dispersa, uma geração descomprometida, descompromissada com as coisas, não se desenvolvem, preguiça, imediatista, quer plantar o que não colheu, quer colher o que não plantou. Então nós precisamos estabelecer isso. Daniel saiu, ouviu a notícia, teve a notícia do problema e ele não mudou absolutamente nada porque estava dentro dele e se tornou aquele padrão. Qual é o nosso padrão? Qual é o seu padrão? Quando você recebe uma situação, o seu padrão é esse? De ir para Jesus, de buscar, de se acalmar, de fazer o que você tem que fazer. Mas para isso, é uma vida. É uma vida. É uma vida plantando, é uma vida estabelecendo, uma vida de resiliência, uma vida passando nos testes, é uma vida crescendo. Daniel não chegou a esse nível da noite para o dia, mas ao longo de anos e anos e anos, perseverando. Muitos, infelizmente, é muito triste isso, é muito triste. Os obreiros mais velhos, assim, nós que estamos aqui já há muitos anos, é muito triste, a gente fica triste com essas coisas. Tem as pessoas que, infelizmente, todo o propósito, parece que ela sabe a data certinha, parece que ela passa o ano inteiro acompanhando a gente. Ela sabe certinha quando começa o propósito. E ela sempre está aqui. Mas já no segundo dia ela já não está. É muito triste, a gente fica chateado com isso. Porque enquanto tem aqueles que estão subindo, avançando, testemunhando, tem aqueles que não conseguem, um aprisionamento tão infernal, que ela não rompe de uma vez por todas. A vida está passando e ela não rompe. Ela não estabelece a disciplina, ela não estabelece Jesus como primeiro lugar na vida dela. Ela acha que vir num culto, qualquer coisa, vai mudar. Nada vai mudar se ela não mudar. Nada vai mudar na minha vida se não mudar primeiro dentro. Se eu não estabelecer o que é realmente importante para mim, busca em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, todos os dias, não um dia, nem uma oportunidade, mas todos os dias, busque em primeiro lugar. Porque aí depois vai terminar o propósito, a pessoa vai lá e a frustração é uma coisa tão complicada, porque depois ainda a culpa se torna de Deus. Eu fui, mas não mudou nada. Claro, não mudou nada. Já está 5, 6, 7, 10 anos talvez. E não estabelece. E se não estabelece, na primeira situação a gente para de novo, a gente desiste de novo, a gente entrega de novo. Mas olha aqui, um exemplo. Daniel voltou para casa, abriu as janelas, foi para o andar de cima, foi orar, foi agradecer a Deus. E qual foi o resultado dele? A vitória, como sempre. E qual foi o resultado daqueles que
que trabalham para fazer do mundo um mundo pior, eles que estavam lá nas garras dos leões. Então, qual o resultado que nós vamos ter fazendo o que nós fazemos hoje? Nós vamos, dia após dia, vendo esse progresso, subindo degraus, avançando ministerialmente, espiritualmente, na família, nos negócios, nas ideias, na unção, na disciplina, no espírito, nas reações, em tudo. Ou a gente sempre se pega caindo na mesma seta, caindo no mesmo gatilho. É tão simples do diabo me pegar, é só ele lançar essa seta que eu caio de novo. Jogou a isca, eu vou lá e mordo de novo. É igual o peixe de pesca e pague, né? Você joga lá, o peixinho vai lá, pega de novo. Sempre com a boquinha furada. Porque cai lá o trenzinho, vai lá, pega ele de novo. Tem gente que infelizmente fica com essa memória curta. O diabo lança a isca. Não precisa nem ser uma isca boa lá. Bota aquela ração lá mesmo, que ele vai pegar de qualquer jeito mesmo. Então, vai lá e pega e cai de novo na mesma situação. Então, o segredo é tempo. O segredo não é o tempo. Não é o tempo, vai demorar. Não, é tempo. Tempo com Deus. Prioridade é Deus. Busca a Deus. É organização da sua vida. É foco. É tempo. Não é o tempo. É tempo. É você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Dedicando a sua vida, dedicando o seu dia, consagrando o seu dia, consagrando a sua vida, colocando Deus em tudo, pedindo graça, pedindo favor, pedindo bênção. Senhor, me ajuda, me dá graça, me favorece, me ajuda a lembrar disso, me ajuda a não cair mais nisso. É incluindo Deus em tudo. É numa notícia, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Mas está dando aquela aflição, aquela angústia, tudo bem. Mas eu estou aqui, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Daniel era excelente, ele era leal, ele era honesto, ele era correto. Então, assim, isso não depende de Deus, depende de mim. E aí Deus vai me favorecer nas demais coisas. Amém, pessoal? Então, tome essas decisões, coloque Deus em primeiro lugar. Do contrário, nós não vamos viver como todos os dias nós declaramos. Vamos viver o melhor ano, o melhor tempo das nossas vidas até então. Isso só vai acontecer quando nós fizermos a nossa parte. Quando nós passarmos nos testes, quando nós tivermos os nossos rompimentos. Amém? Pega o seu propósito, por gentileza. Fique em pé. Coloca no seu coração. Fale com Deus. E analise isso na sua vida. Onde Deus está na sua vida? Em que lugar Deus está na sua vida? Está em primeiro mesmo? Você tem visto um dia após o outro de avanços e progressos? Fala com o Senhor. O que você pode melhorar hoje? Quais as opções que você deveria ter tirado já? Quais as desculpas que eu deveria ter tirado? Como eu disse agora há pouco, ninguém ia julgar Davi, ninguém ia julgar Débora, mas eles viveram sem opções. Ninguém se levantou? Débora se levantou. Ninguém estava com coragem de enfrentar o gigante? Davi se levantou. Eu poderia ter falado, é que eu sou mulher, que eu não sou soldado, é que eu não sei segurar a espada, é que eu não sei isso, eu não tenho aquilo, até gostaria muito de fazer, mas sabe, complicado, né? Não dá, difícil. Viva sem opções, tira as opções, tira as desculpas, só faça. Então, são só 30 dias, então, né, que a lei disse, né, 30 dias eu não posso buscar nada, eu tenho que fechar as portas, vou ficar quietinho aqui em casa e tal. São só 30 dias, Deus vai entender. Será que a gente fica apresentando opções para nos justificar? Será que a gente fica apresentando justificativas para ver se Deus entende? Não, não vai entender. Não vai entender. Ele vai entender o que sai de você, mas o que está dentro de você.
Não, Deus é minha prioridade. Não, numa situação eu sei onde buscar, eu sei o que fazer. Os meus olhos estão no Senhor. Eu vou para casa, eu não vou lá me esconder debaixo da coberta, chorar, ficar com medo, vai que alguém escuta minhas orações, vai que alguém me critica, Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí que está uma pessoa, um homem forte, uma mulher forte, uma pessoa determinada, uma pessoa dedicada. Porque ela sabe e ela faz. Não é assim, eu sei o que eu fazer, mas... Eu sei o que fazer, mas... Não, eu sei e eu faço. É aí que saem os vencedores. Porque eles estão lá. Eles sabem o que eles têm que fazer, eles fazem. Eles sabem que é difícil, mas continuam fazendo. Eles sabem que tem suas lutas. Pois é, mas eu vou enfrentar essas lutas. Eu vou enfrentar essas oposições. Eu vou enfrentar essas adversidades, essas críticas, esses medos. Porque é isso que nos faz crescer. Sem enfrentamentos assim, sem dificuldades assim, a gente não cresce. Porque aquela pessoa que não quer enfrentamento, não quer dificuldade, ela continua fraca e frustrada ainda, né? Porque ela vê que o negócio não foi, não andou, e a vida está andando, está passando, está envelhecendo, e as oportunidades vêm e vão. Algumas podem nunca voltar mais. Então esse é o dia que nós temos. Em qual área que você precisa dar a resposta certa para Deus? Em qual área que você precisa dar a resposta certa? Será que você ainda tem vivido chateado com as pessoas? Magoado com alguém? Com medo de alguém? Com medo de algo? Apresentando opções, apresentando desculpas? Por culpa daquilo, por conta daquilo, outro e tal. Tira as opções. Tire as opções. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele foi para casa, ele ouviu que a lei tinha sido assinada, ele voltou para casa, orou, abriu as janelas viradas para Jerusalém e agradeceu a Deus. Nós não vemos desespero, nós não vemos se escondendo de alguma coisa, não. Agiu como um homem de Deus, enfrentou. Agiu como um homem de Deus, confiou. Agiu com firmeza, foi e fez o que costumava fazer. Igual Jesus. Viviam pegando no pé dele, que ele curava no sábado, mas ele curava os outros dias todos também. Tem lá na palavra, ele foi para a sinagoga pregar a palavra como costumava fazer, como de costume. Ele estava na igreja sempre, ajudando sempre, pregando sempre, curando sempre. O que nós estamos fazendo sempre? Orando, agradecendo, nos posicionando sempre. Ou reclamando sempre, apresentando desculpas sempre, fugindo sempre, parando sempre, começando e parando. O que nós estamos fazendo sempre? Qual o nosso costume? Qual o nosso costume? Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, como de costume. Jesus estava no templo todos os dias, como de costume. O que nós fazemos todos os dias, como de costume? Procrastinamos? Nos enganamos? Nos justificamos? Tira isso da sua vida, em nome de Jesus. Tira isso da sua vida. Você escreveu aí coisas no seu propósito. Você vai chegar nelas como? Como mágica? Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Mágica não tem de onde veio, como aconteceu, simplesmente surge. Isso não existe. Deus faz milagre. E o milagre é provocado por mim e por você. Nós, com decisões, provocamos o mundo espiritual e provocamos a ação de Deus em nosso favor. Então toma a sua decisão. Toma a sua decisão. Como é que você quer a sua vida? Fazendo o que você faz hoje, você chega lá? Chego.
tem crescido todos os dias, tem priorizado a Deus todos os dias, tem feito a minha parte todos os dias, e eu não vou desistir, não vou parar, eu vou ainda ficar mais firme, mais agressivo na fé, mais disciplinado, mais focado, ou não? Não, eu ainda continuo com o velho hábito de começar a parar as coisas, eu fico correndo, eu fico querendo tirar as coisas do meu caminho, tirar as coisas da frente, eu fico querendo acabar logo o trem e ir para outro, nessa ansiedade, nessa correria, nessa falta de estabilidade, de foco. Então como é que eu vou governar? Como é que eu vou viver uma grande vida? Não é de graça, é com rompimentos. Não é mais fácil para ninguém. Daniel estava entre os 3 e seria o primeiro-ministro. Mas olha quantos anos que ele estava lá na fidelidade. Quantos anos que ninguém tinha uma coisinha para falar dele. Não achamos nada, vamos ter que pegar na lei do Deus dele. Aí foram lá e inventaram. Será que você tem trabalhado todos os dias para isso? Porque na minha empresa ninguém me reconhece. Você tem dado condições para Deus te honrar? Ou tem que ficar te cobrando? Negligência, faltas, indisciplina. Ninguém pegou nada de Daniel. E ele pôde ser honrado cada vez mais, porque ele foi fiel lá no pouco. José foi honrado por onde ele foi, porque ele era fiel. A fidelidade não é Deus que dá não, pessoal. Sou eu que decido ser fiel. Deus me favorece, mas Deus não me impede de mentir. Deus não me faz ser uma pessoa pontual. Não, tudo isso depende de mim. Fidelidade, segurança, estabilidade, tudo isso sou eu que trabalho. Somos nós que trabalhamos, nós que decidimos ser. Não, eu vou dar paz nesse setor, eu vou dar segurança para essa situação. Eu não vou mais, nunca mais vou ouvir isso. Pai, de novo isso, eu boto as coisas nas suas mãos e eu tenho que ficar voltando, refazendo o serviço. Não, nunca mais ouvi um trem desse. Nunca mais. Deus vai poder me honrar sim, porque eu tenho sido fiel naquilo que está nas minhas mãos. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas se eu sou infiel no pouco, que muito é esse? Para me matar? Para dar mais prejuízo para alguém? Não. Eu vou me posicionar. Então tome essa decisão, meus queridos. Decida isso. O segredo é tempo, não é o tempo, é tempo, é você estar com Deus, é você se dedicar a Deus, é você fazer o que tem que ser feito agora, nesse momento, é você priorizar a Deus em todos os momentos, é você pensar nele, como a gente fala às vezes para você ir no médico, num shopping para pedir uma vaga, você inclui Deus em tudo. Senhor, abençoa meu alimento, me dá saúde, abençoa quem fez. Senhor, prepara uma vaga para mim. Senhor, abençoa essa consulta, abençoa esse exame. Senhor, eu vou lá visitar aquele cliente, abençoa esse cliente. Senhor, eu consagro o meu dia, abençoa os meus filhos, abençoa a minha esposa, o meu marido, abençoa a obra, leva em paz, traga em paz. É o tempo todo, pessoal. É o tempo todo, Deus quer estar na nossa vida o tempo todo, mas eu nunca lembro dele, só quando tem um problema. Senhor, me ajuda agora com essa ação judicial. Me ajuda agora nessa doença. Pediu o divórcio, me ajuda, Senhor. Salva o meu casamento. Precisa chegar no fundo do poço? Precisa chegar no fundo do poço para tentar sair depois? Vamos ser inteligentes, vamos fazer a nossa parte. O prazer de Deus é em nos abençoar. Ele não é glorificado na minha derrota, comigo todo endividado, perdendo as coisas. Deus não é glorificado nisso, na vida de uma pessoa que diz que é crente, mas está tudo bagunçado a vida dela. Deus não é glorificado numa casa de gritaria, em credor ligando, batendo na porta, oficial de justiça. Deus não é glorificado em nada disso, misericórdia. Deus é glorificado quando nós damos muito fruto. Quando nós damos muito fruto. Então decida dar frutos. Decida dar frutos, coloca força. Quais são suas dificuldades maiores? Coloca força, rompa isso de uma vez por todas.
Deus tem prazer, Deus quer nos ajudar. Peça ajuda ao Senhor, mas faça a sua parte. Nada tira a nossa responsabilidade. A própria Bíblia diz isso, nós somos cooperadores de Deus. Ele faz a parte dele, eu faço a minha parte. Ele não vai fazer a minha, também eu não consigo fazer a dele. Então é muito simples. Nós fazemos o que nós temos que fazer e nós recebemos o favor do Senhor. Meu Pai querido, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E eu peço, Senhor amado, que cada palavra que foi dita aqui neste dia, nesta manhã, que venha a atingir o propósito, Senhor, pela qual ela foi enviada, o propósito de mudança, o propósito de transformação, o propósito de segurança, o propósito, meu Pai, dessa pessoa ter uma atitude diferente, um posicionamento diferente. Eu peço que você agora levante o seu propósito, que você apresente isso. Apresente seus sonhos, seus projetos. Senhor, olha a vida de cada um, Senhor. Olha os sonhos de cada um. Realiza esses sonhos, Senhor. Que cada um aqui dê condições ao Senhor para que tudo isso que está nesse propósito, para que seja materializado, para que ela viva o melhor tempo da vida dela, para que ela viva um casamento próspero, abençoado, feliz, com filhos unidos, com respeito, que o Senhor a abençoe na vida profissional, meu Pai, que ela possa testemunhar, que ela possa crescer, que ela possa ser um Jiré, um Coluno, ele aqui, que ela possa, meu Deus querido, ser exemplo, ser luz, ser sal, que onde ela for, meu Pai, ali haja mudança, onde ela estiver, que ali haja transformação, que tudo que ela colocar nas mãos, meu Pai, que haja prosperidade, que haja fluidez, que haja mudança, Senhor, abençoa o seu povo, que tenhamos aqui pessoas comprometidas, homens e mulheres fortes, Senhor, pessoas que não apresentam desculpas, mas tiram as opções, que não ficam esperando alguma coisa favorável, não, Senhor, que ela saia mesmo, vai para fora, que ela saia da caixinha, que ela pare de pensar como sempre pensou, que ela pare de viver como sempre viveu, que ela pare de ter os hábitos, os padrões que ela sempre teve, e que ela rompa, Senhor, de uma vez por todas, que ela vá para longe, que ela vá e expanda a sua mente, que a mente dela seja aberta, Senhor, abra as nossas mentes, meu Pai, sem renovação mental, nada flui, nada acontece, nós precisamos ser renovados, Senhor, renovados na fé, renovados na vida, renovados na mente, renovados no coração, que o nosso coração seja limpo, Senhor, que nada venha estar aqui ocupando o seu lugar, com mágoas, sentimentos, preguiça, Senhor, desculpas, não, Senhor, que o que domine as nossas vidas seja a convicção, que o que esteja aqui dentro, meu Pai, de nós, que sejam raízes profundas, meu Pai, de convicção, de fé, de autoridade, de espírito, de ousadia, de uma atitude determinada, Senhor, que a despeito de notícias, nós não vamos nos desesperar, nós vamos segurar firme, meu Pai, nas suas mãos e vamos crer, Senhor, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu preciso da sua salvação, da sua misericórdia, meu Pai, do seu milagre. Eu não vou buscar em homens, eu não vou buscar em pessoas, eu não vou me desesperar, não vou falar mais maldições, não vou mais amaldiçoar minha vida, não vou mais desistir, não vou mais parar. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida, e vou crescer um pouco mais todos os dias, eu vou ter a disciplina, eu vou ter o foco, eu vou priorizar, vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, e tudo será acrescentado, tudo será uma bênção na minha vida, eu vou limpar o meu coração, eu vou me organizar de uma vez por todas, vou parar de começar as coisas e durar uma semana, e parar novamente, não, eu vou romper esse padrão maligno, esse padrão da procrastinação, esse padrão da preguiça espiritual, não consigo ficar acordado, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, a minha mente está sempre voando, indo para outros lugares, não, Senhor, me ajuda a concentrar, Senhor, me ajuda a olhar para as coisas do Senhor com prazer, me ajuda a ter uma chama, a chama do Espírito, a fome, a sede do Espírito, Senhor, acende a chama dentro de mim, acende, Senhor, que eu não seja mais um morto vivo, um zumbi, Senhor, que está numa igreja, assistindo um culto, mas não tem vida para orar, não tem vida para pedir, não tem vida para crescer. Não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Não aceito sair da mesma forma. Se indigne com as coisas que você não deve aceitar.
Se revolte, tem uma ira saudável, uma ira santa, faz uma risca no chão e fala: chega, não aceito mais isso na minha vida. Essa mornidão, não consigo abrir minha boca, não consigo ficar com o olho aberto. Puxa vida, não aceito isso na minha vida. Se é para orar, eu não consigo fechar o olho. Se é para declarar, eu não consigo abrir minha boca. Tudo fora de ordem. Não, Senhor, eu não quero mais isso. Eu vou me levantar, eu vou expandir a minha mente, eu vou priorizar o Senhor, eu vou buscar, vou perseguir essa fome, Senhor, que hoje eu estou sem fome. Eu tenho fome de outras coisas, mas não tenho a fome do Senhor. Não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, eu não vou viver mais dessa forma. Eu não vou ter mais um ano da mesma forma, com os mesmos resultados, vivendo os mesmos problemas, pedindo pelas mesmas coisas, Senhor. Eu não aceito isso. Se revolte em nome de Jesus. Tenha vida. Tem gente que é ótima para brigar, mas quando é para lutar com as armas espirituais, ela se cala, ela vira um cordeirinho. Então se levante, se revolte no mundo espiritual, se revolte contra os padrões errados da sua vida, e haja diferente, tenha uma postura diferente, em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu declaro pessoas abençoadas, declaro homens e mulheres, meu Pai, cheios do Teu Espírito, declaro sonhos e projetos, Senhor, sendo materializados, que todos os dias ela plante a semente para que tudo flua, para que tudo caminhe, Senhor, para o melhor tempo da vida dela, que ela viva um ano, Senhor, melhor do que o anterior, e um dia, Senhor, melhor do que o anterior, que hoje seja melhor do que ontem, meu Pai, e que amanhã seja melhor do que hoje, que ela estabeleça o que precisa ser estabelecido, que ela priorize o Senhor, que ela tenha tempo com o Senhor, que ela priorize o que é necessário na vida dela, o que é mais importante na vida dela, em nome de Jesus. É o que nós declaramos, concordamos, meu Pai, tomamos posse em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém.